Boa. Bom, pessoal, boa noite a todos, bem-vindos, né? A ideia dessa não é aula, tá? Vou chamar de bate-papo, porque daqui a pouco a gente vai se apresentar, mas a ideia é juntar pessoas interessadas em entender um pouco mais sobre investimentos, sobre economia, trocar algumas ideias, aprender um pouco mais e entender de fato como isso funciona, tá? Então, não é palestra. Então, vocês podem interromper, perguntar, tirar dúvidas, é bate-papo mesmo. Então, o nosso modelo, a gente já faz esse modelo há algum tempo, nós quatro, mas a ideia é convidar pessoas para quem quer aprender mais, para quem é entusiasta como a gente, para trocar informações, tá? Então, só para apresentar um pouco aqui o time somos nós quatro aqui. A gente já faz isso há, sei lá, um ano e pouco. O Mateuzinho, a gente começou há muito tempo atrás. Eu vou me apresentar rapidinho, tá? Depois eu vou pedir para cada um se apresentar. Então, meu nome é Hamilton, eu trabalho como gerente de TI na Lynx, para quem não conhece, né? Na Lynx Saúde. As perguntas vão ser essas, né? Quem você é, onde você trabalha e como você entrou nessa área de investimento. Eu comecei a estudar investimento em 2019, quando eu percebi que a gente não ia se aposentar, que a aposentadoria do Brasil está fadada a morrer. Isso é uma coisa que a gente vai comentar daqui a pouco. E eu precisava de alternativas, de entender como é que funciona o dinheiro. E aí comecei a entender como é que funciona a ação, fundo imobiliário, previdência privada. E aí adorei essa área, me aprofundei nisso. E aí fundamos um grupo para discutir isso. Tá? Então, eu estou há 5 anos trabalhando com isso. Trabalhando não, né? Estudando isso. Sophie, conta um pouco da sua história. Oi, gente, tudo bem? Então, meu nome é Sofia, eu também trabalho na área de tecnologia. Conheci o Hamilton em 2019, inclusive, quando a gente trabalhou junto, no Clinic Web. E foi nessa época que eu comecei a ter interesse nessa parte de investimentos. Estava rolando alguma conversa paralela na empresa sobre isso, me indicaram alguns materiais, Natália Arcuri, etc. E aí que eu comecei ali a ser introduzida no tema. E aí, como o Hamilton falou, esse formato já existe há algum tempo, né? Eu participei de algum desses formatos que rolou, acho que há uns 2, 3 anos atrás, né, Hamilton? E aí, isso na Vita, né? A princípio a gente tinha ali o Vita Invest, que foi tocado pelo Hamilton e pelo Matheus. E aí, depois disso, de um tempo, deixamos de trabalhar juntos, mas aí esses papos continuaram, né? Sobre investimentos, essas trocas de conhecimento, etc. E a gente está aí, acho que mais ou menos há um ano, trocando, conversando, aprendendo. Me considero uma eterna aprendiz sobre isso, estou sempre aprendendo com os meninos. E é isso, estamos aqui para compartilhar e para aprender com vocês também. Boa. Incrível. Vou nessa então. Muito prazer, gente. Sou o Matheus. Hoje eu trabalho na Quansa, mas conheci aí uma galera muito boa na Vita e desde então a gente fala de investimentos. Eu comecei a me interessar por investimentos quando eu fiz 18 anos, porque eu falei, meu Deus, agora eu vou ser adulto, não sei nada sobre dinheiro, vão passar a perna em mim, tipo, foi de fato essa motivação. Eu falei, meu Deus, e agora, o que eu faço? Eu lembro que até fiz uma assessoria financeira de um amigo meu que estava na faculdade, ele falou, pô, vamos fazer? E aí foi onde eu comecei a me interessar. Eu falei, tá, acho que agora eu consigo entender, né? Eles me explicam um pouco até de previdência, um pouco de outras coisas. Na época eu não trabalhava, estava só fazendo faculdade, tinha acabado de começar. E aí eu lembro de colocar meus primeiros R$ 40 ali no home broker, sem saber quanto que ia pagar de taxa, tipo, era... E aí eu fui aprendendo, fui lendo muita coisa. Isso foi 2018. E aí, 19, eu conheci o pessoal lá na Vita, a gente começou esse grupo, o Hamilton. E aí eu até tava lembrando. O Hamilton foi, eu lembro até hoje, foi numa sala, tava eu, o Hamilton e o Gui. Nós três, vamos falar de investimento, tipo, vamos entender e tal, super casou. E aí eu tava, só para fechar, eu tava investindo agora, né, no final do mês passado, que virou o mês, sexta-feira, quinta-feira, e eu tava olhando um recapitulado, assim, do que eu tenho de consolidado desde 2019. E aí foi nostálgico, assim. Então, desde então eu venho nessa, e a gente tem uma paixão muito grande, e eu particularmente, por poder ensinar tudo que eu sei, e essa área de investimentos também, tudo que eu aprendi até agora e tudo mais. Então, sempre que a gente dá um jeitinho de poder da forma mais clara e tranquila possível e simples possível passar isso assim. Então, é isso. Boa, Matheusão. Bom, para quem não me conhece ainda, Bruno. Para quem conhece também, né, não muda muita coisa. Bom,
comecei... Hoje eu trabalho aqui na Lynx com a Hamilton, né? Nós dois aí, eu na área de negócios e relacionamento, a Hamilton na área de produto e desenvolvimento, a gente toca o negócio, né? E eu me interesso por investimento, acho que desde que eu sou muito criança. Obviamente que não é quando eu comecei a investir. Então, filmes sobre investimento, Wall Street é uma coisa que sempre me encantou. Então, filmes sobre Wall Street sempre me encantou, mas eu confesso que eu sempre fui bem preguiçosinho para te falar, cara, deixa eu entender isso, deixa eu investir, etc. E aí tem outro, acho que um outro sentimento que é meio anti-investimentos, que a gente vai falar bastante aqui, né? É a preguiça e o imediatismo. Que apesar deles parecerem até antagônicos, eles para investimento são péssimos. Então eu sempre tive os dois até meus 21, 22 anos, quando eu entrei no Banco Itaú. E aí eu via aquela roda de pessoas falando sobre home broker, sobre investimento, sobre fração, sobre lote, e eu, tipo, que não entendi absolutamente nada, falei, meu, eu preciso conhecer isso, né? Porque senão vou ser a pessoa mais destacada desses grupos aqui. Só que aí um pouco também do que o Hamilton, do sentimento que o Hamilton teve agora em 2019, eu tive lá em 2011, 12, quando eu percebi que, pô, eu acho que eu não vou me aposentar como meus avós fizeram, né? Ou como os avós das pessoas que eu conheço fizeram. Cara, eu preciso criar minha aposentadoria, senão eu vou chegar até uma determinada idade, apesar de eu falar que eu vou trabalhar até os 100, mas eu preciso ter, obviamente, minha aposentadoria ali. E aí eu fui sempre me inteirando sobre o tema, então fui sempre investindo, renda fixa, variável. Trabalhei com um educador nessa área que eu até trouxe para um dos nossos fóruns, acho que o Hamilton estava nesse papo, que é o Léo Dutra. O Léo é um especialista em derivativos, coisa bem mais complexa, talvez a gente vá falar um dia, mas é bem legal, porque quem sabe manusear, o Hamilton tem feito bastante, tem tido bons retornos, sempre paciente, sem fazer loucura. Então isso é super importante. Então é isso, acho que gosto muito do tema, tenho aprendido demais com eles e com ela, e é um papo que toda quarta-feira a gente sai um pouquinho mais inteligente, isso aí não tem preço. Então, espero que todos saiam também. Boa, prof. Então vamos lá. Acho que a primeira pergunta que a gente está provocando aqui é por que falar de investimentos? E o primeiro ponto é, a gente não aprende na escola. Às vezes a gente não aprende nem isso em casa. A gente não sabe lidar com dinheiro, né? Então a gente tem essa mania de, cara, o voo do Falcão, né? Caiu na conta dia 5, dia 5 já vai embora. A gente gasta muito. E é engraçado que muita gente. Eu ganho, sei lá, X mil reais por mês. Tá, onde é que você gasta? Não sei, só sei que vai tudo. As pessoas não têm esse controle. O que realmente eu gasto? Quanto realmente eu gasto? Quanto é que sobra? Sobra, não sobra? As pessoas não sabem responder isso. E aí o que a gente está provocando é uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade, como eu lido com o dinheiro, tá? Que não é do tipo, vou fazer curso de investimento, vou ficar rico em 2 meses, né? Eu vou apostar no negócio lá que vai explodir. Eu vou apostar numa Nvidia, vou comprar tudo em Bitcoin, né? Não é essa a ideia, nunca será essa a ideia. As pessoas investem dinheiro, as pessoas ganham dinheiro com trabalho. Para que serve o investimento? Para potencializar o seu ganho ao longo do tempo. É essa mudança que a gente vai ter que fazer na mente de todo mundo, tá? Para quê? Para sair da corrida dos ratos. Tem um livro bastante famoso dentro de investimentos, que é Pai Rico, Pai Pobre, que tem uma falácia que ele comenta lá, que o trabalhador comum ele trabalha para ganhar dinheiro, para poder gastar e fazer dívida, mas ele faz dívida, tem que trabalhar mais para poder pagar a dívida, e aí a dívida aumenta, trabalha mais, e aí não sai do lugar. Não sai do lugar, é sempre no mesmo lugar, aquela roda que só faz a mesma coisa. Ele não consegue evoluir. Ele trabalha para pagar as dívidas, e só, não sobra nada. Né? Então a gente precisa sair dessa corrida e começar a mudar a mentalidade. E aí uma coisa que parece esquisito, mas não é, ser rico não é sorte, é construção de patrimônio. O que é ser rico? Uma pessoa que ganha 20 mil reais é mais rica de uma pessoa que ganha 3 mil reais? Depende. Se a pessoa que ganha 20 mil gasta 22 mil por mês, e a pessoa que ganha 3 mil gasta 2.500, a de 3 mil é mais rica. Porque não importa quanto você ganha, importa quanto sobra. Né? Então você não pode gastar mais do que você ganha. Básico. E por último, então, o nosso objetivo aqui é como é que eu monto uma carteira previdenciária. De novo, aquele papo, né? A aposentadoria do governo tá difícil. Então, como é que eu construo um patrimônio
para que lá, né, quando eu estiver pensando em me aposentar, ou suficiente para aposentar, pronto, já tenho dinheiro suficiente. Sofia, completa para nós. Acho que até dando um passo atrás e correlacionando com esse ponto que você puxou, como vocês perceberam, nenhum de nós atua no momento na área de investimento, né? Então, a ideia aqui não é fazer um disclaimer, né? Nenhuma recomendação de carteira, de investimento, de ativo, nem nada do gênero, até porque não podemos fazer isso. Mas sim dar as ferramentas, né, para que cada um consiga aí fazer essa construção de carteira previdenciária, fazer essa construção aí de longo prazo, visando a aposentadoria, visando no futuro os lucros. E como a Milton falou, né, e o Bruno aqui complementou, não vão ter coisas do tipo como ficar milionário em uma semana, jogos do tigrinho ou qualquer coisa do tipo pirâmide aqui. Inclusive, a ideia é ensinar como fugir disso, né, e evitar. Como disse, não é sorte, a não ser que você tenha, né? Seja ali um e não sei quantos milhões que vai ganhar na Mega Sena, mas a ideia é a gente não contar com isso, né? Conseguir montar nosso futuro depender da Mega Sena ali, do sorteio do que acontece, como é que chama? A Mega da Virada, né? Que é todo mundo, até quem não aposta nessa época. A ideia, e sempre falar, mas aí no ano que vem, se eu ganhar, né, eu vou me aposentar, a ideia é que todo mundo consiga fazer essa previdência sem ganhar na Mega Sena, tá bom? É isso aí. A ideia é que isso seja aos poucos e constante para que funcione para todo mundo e não dependa de sorte. É essa a ideia. Muito bem. Então, primeiro passo, mudança de mindset. Os 2 primeiros passos depende muito de vocês. Os 2 últimos, a gente vai construir juntos. Então, primeiro, tem que gastar menos do que ganha. Fato. Né? Não tem como você guardar dinheiro ao longo do tempo se você gasta mais do que você ganha. E tem 2 maneiras de você gastar menos do que ganha. Primeiro, gastar menos. Segundo, ganhar mais. É a regra básica, né? Ou as 2 coisas ao mesmo tempo. Então a ideia é que você precisa revisar suas dívidas e de fato montar uma planilha para dizer ganho X mil reais por mês. Vai tanto em aluguel, tanto em não sei o quê, tanto na escola da criança, tanto em alimento, tanto no mercado. Você precisa entender para onde vai o seu dinheiro, né? E até, putz, aí você vai descobrir que, nossa, eu gasto R$ 800 por mês na saída no sábado à noite no churrasco. Eu gasto tudo isso. Então você vai perceber que, nossa, é muito dinheiro, né? Porque você vai mudar como você lida com o seu dinheiro, porque se você perceber que você está gastando demais numa coisa. Então, acho que o primeiro passo que todo mundo deveria fazer é crie uma planilha e diga onde você gasta o seu dinheiro todo mês, tá? Revise suas dívidas, vê realmente você está gastando a mais do que deveria. E aí, o que é gastar menos do que ganha? A ideia é que hoje eu ganho tanto, mas aí eu vou estudar, eu vou investir em estudos, eu vou começar a ganhar mais, eu vou progredir na minha carreira, e a ideia é evoluir. Então você vai ganhar dinheiro com o seu trabalho, lembrando que investimento potencializa e não faz você ganhar dinheiro, faz ele aumentar mais rápido. Pronto. Aí o terceiro ponto, comprar ativos ao invés de passivos. O que é comprar ativo? É comprar coisa que te dá dinheiro. O que é passivo? Coisa que tira dinheiro de você. Então, por exemplo, eu vou comprar uma casa para alugar. É um ativo, né? Tá lá, é uma casa, tem um valor, você vai alugar todo mês, vai te dando dinheiro todo mês, tá? Vou comprar uma ação da Bolsa de Valores. Essa ação é sua, tá lá, pode ir valorizando ao longo do tempo e vai te dando dividendos. Você vai ganhando dividendos na sua conta. Ponto, é um ativo. O que é um passivo? Comprar um carro para passear. Vou mudar de carro, vou trocar de carro, um mais novo, esse ano. É passivo. Ele te dá IPVA, seguro, gasolina, né? Então, isso não é investimento, a não ser que você use ele para trabalhar. Mas simplesmente comprar é passivo, tá? E é legal você começar a pensar na mudança de mindset. Ah, sobrou R$ 20 esse mês, o que eu faço? Vou comprar 2 fundos imobiliários. R$ 20 é muito pouco. Mas, R$ 20? Vou lá na esquina comprar um sorvete, comprar não sei o quê, né? Que, de novo, é só gasto. Isso não evolui.
Então você começa, e é interessante, não sei se a Sofia entrou nisso, mas entrar no home broker, deixa eu comprar um fundo imobiliário aqui, ó, R$10, mês que vem já vou ter dividendo. Mês que vem vai cair na minha conta já, né? E por último, fazer o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro. Então você começa a comprar ativos, comprar ativos, comprar ativos e vai acumulando, acumulando, acumulando e ele vai começar a gerar para você. Então, no primeiro mês vai te dar 10 centavos, no segundo mês vai dar 15, depois de 6 meses vai dar uns 5 reais, depois de um ano vai te dar 30 reais, depois de 10 anos vai te dar 500 reais. A ideia é que esse número só aumenta. E é isso que faz você se interessar. É o resultado, sabe? Do tipo assim, você começa a fazer academia, perdi 100 gramas, pô, 100 gramas, sacanagem, né? Tá bom, tenta de novo. No dia seguinte, 150 gramas. Ah, tá bom, vai. Passou uma semana, você perdeu 1 quilo. Opa, tá dando resultado. Era pequenininho, mas começou a aumentar e a sua persistência vai fazer com que isso aumente cada vez mais. Investimento é a mesma coisa, é ir para academia todo dia, mesmo que você não esteja com preguiça, mesmo que esteja fazendo 8 graus, né? Vai lá, todo dia. É persistência. Milton, e uma coisa que você falou e é perfeito, é hábito, né? Então, você ir para academia todos os dias é você construir o hábito. Então, quando você fala de mudança de mindset e tudo mais, de alguma forma, o começo, a inércia é sempre difícil, mas depois que você cria o hábito, isso vai acompanhar você durante muito tempo. Posso dar um exemplo meu. Eu falei que eu comecei a minimamente investir, já comecei a entender com o dinheiro que sobrava de alguma coisa que eu pegava ali. Aí eu comecei a trabalhar como estagiário. Pô, era pouquinho, mas o pouquinho que eu tinha, eu já tinha o costume de todo mês ir lá aportar. E aí isso vira hábito. Então é estranho quando você não faz, né? Então acho que é chegar nesse nível que é o que a gente sempre procura. Porque a gente sabe que isso vai dar frutos no longo prazo, né? Todo hábito ele é pro longo prazo, né? A academia é pro longo prazo, investimento é pro longo prazo, mas é de pouquinho em pouquinho que você chega lá. Não? Boa. Eu ia falar exatamente isso do hábito. Eu acho que quem já. Acho que eu vou até comentar depois também sobre o ponto número 2, que eu tenho uma história que é muito importante sobre isso. Mas o hábito na programação neurolinguística é muito claro que o cérebro ele não entende o que é um habitinho e um habitão. Ele entende o que é um hábito. Então a gente fala na programação neurolinguística que a forma como você faz qualquer coisa é a forma como você faz as outras. Então, tipo, experimentem, por exemplo, eu sou preguiçoso em quase tudo. Cara, é natural que você mande esse comando e seja preguiçoso, obviamente. Agora, esse negócio que o Matheus falou é importante, até que o Hamilton também comentou. Hoje, eu tenho até tentado passar isso para o meu filho. Vou dar um exemplo para vocês. Tem horas que a gente está indo pela segunda ou terceira vez num restaurante na mesma semana, ou ele pede para ir, né? Eu sempre falo para ele, filho, nós temos dinheiro para isso. Nós não precisamos. É dele entender o valor do dinheiro, dele entender o que fazer com o dinheiro. Cara, meu filho tem dinheiro guardado. Ele tem uma conta no C6. Meu filho tem 5 anos. Ele tem o cofrinho dele com o dinheiro que ele recebeu, ele vai guardando. Porque eu não tive essa educação, como o Hamilton falou no começo. A educação que eu tive dos meus pais é a cada 10 que você ganha, gastar 14. Mas depois não vai faltar 4, aí você paga com os 10 que vão vir. Mas aí vai faltar do mesmo jeito que eu vou gastar 10 de novo. Então, tipo, eu não, essa conta não fechava para mim. Então, hoje, por mais que eu tenha condições de fazer algumas coisas, o Tamilton falou, né? Trocar de carro, às vezes uma viagem, são coisas que eu olho e falo, pô, cara, é bom, eu terei, mas eu também tenho outros objetivos. Eu demorei 2 anos para fazer uma coisa aqui em casa que eu já tinha esse dinheiro, mas não era a finalidade. Então, é o hábito. Cara, então eu preciso me pagar primeiro, eu preciso comprar. Igual o Matheus falou sobre os R$40, não sei se vocês lembram. Teve mês eu comprar frações de R$7, R$8. Hábito. Eu não deixei de investir o meu dinheiro. E eu sei que isso no longo prazo vai virar uma boa bola de neve, sabe? Quando tiver mais, eu coloco mais. Quando tiver menos, coloco menos. O importante é cultivar esse hábito, assim, sabe? E o do ponto 2, até antes da Sof complementar, é que 2024, gente, eu quebrei. Já mexia com isso, já falava de investimento, mas assim, eu vislumbrava uma vida que não existia naquele momento. A primeira coisa que eu fiz em fevereiro de 2024 foi sentar com a gente do banco e falar, cara, qual a linha de crédito mais barata você vai pegar para mim? Eu tenho uma dívida de X planilha. E desde então essa planilha tá comigo até hoje.
Você vai pegar para mim, ó, a minha dívida é essa, qual é a linha de crédito mais barata, porque não façam isso, não se endividem. Mas eu quero saldar isso. Saldei e desde então eu nunca mais tive problema nenhum. Mas eu sentei, revisei as minhas dívidas, eu prometi que eu ia gastar menos do que ganho, e cumpri com uma promessa, comecei a investir, não fiquei gastando dinheiro à toa, não tinha carro nessa época. Então são coisas que a gente tem que realmente construir com questão de hábito, que eu acho que é muito importante. Dando só um exemplo em relação ao hábito, acho que para ficar mais prático, né? Alguns exemplos. Por exemplo, todo dia 1º ou todo dia 30 do mês, eu vou colocar ali na minha planilha, atualizar, colocar qual que é o orçamento, quais são os gastos fixos, quais são os gastos variáveis, quanto que eu vou investir, e ter um dia também para, por exemplo, fazer esses investimentos, né? Tipo, eu recebi o meu salário, eu já vou tirar ali, reservar X% dele e já vai direto para o investimento. Então, são esses tipos de hábito e de rotina que fortalecem ali no fim do dia essa construção do patrimônio. É isso. Nesse mesmo livro que a gente comentou de Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso. Pague-se você primeiro. Então não é para você investir o que sobrou, é para você primeiro investir. Pague suas dívidas. Então investir é primeiro, né? Você já guarda ali para você. Boa. Aí eu quero voltar um pouco na história de previdência, né? A nossa previdência pública, o INSS, como é que funciona? Os trabalhadores que estão na ativa pagam o INSS todo mês. E aí esse valor que vai para o governo, vai para uma caixa lá, para o INSS paga os trabalhadores que estão aposentados. Então, não é a história do tipo, mas eu paguei a minha vida inteira. Você não pagou por uma caixinha sua que está lá guardada, que vai ser para você no futuro. Você está pagando agora os trabalhadores que trabalharam lá no passado. Então, quem mantém a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas pelo INSS são os trabalhadores ativos. Ok? Muito bem. Qual o problema que nós temos? Em 2013, a maioria da população, que é essa parte mais gordinha aqui embaixo, era jovens. 10, 14, 19, 30, 34. Então, essa parte gordinha aqui, ó, a população é a população mais jovem. Todo mundo estava trabalhando, ativo, pagando todo mês o INSS. Isso aqui é 2040. Olha o que está acontecendo. Aqui na parte de baixo, a população mais jovem reduziu. E aqui a parte de cima, ó, de 35 até 50, aumentou. Então, a população de idosos aumentou no Brasil. Vai aumentar, né, 2040. Em 2060, a quantidade de trabalhadores ativos, que essa parte de baixo aqui, está muito menor do que a parte de cima, que são os idosos. O que significa que teremos muito mais aposentados do que ativos. O que significa que não vai ter dinheiro suficiente para as pessoas ativas pagar os aposentados. Percebeu o problema disso? Outra coisa que corrobora isso. Antigamente, vocês vão lembrar aí, né, que a média de filhos era muito maior. A média em 1940, 1950 era 6 filhos por família, né? Os nossos avós, nós tinha 6, 7 filhos, tal. Isso começou a reduzir. Hoje a gente está na média de 1,5 filho por família. Portanto, a população está crescendo muito mais devagar. Então, nós não temos mais tantos filhos para sustentar a gente quando se aposentar, né? Ou seja, o INSS hoje já é devedor. Hoje já tem um rombo gigantesco, ele não consegue pagar tudo, tá? Daqui a 30 anos, quando vocês forem se aposentar, eu já estou quase lá, né? Mas quando você for se aposentar, não tem mais aposentadoria. O que aconteceu? De 2000 a 2023, a proporção de pessoas com 60 anos ou mais em faixa de aposentadoria foi de 8,7% para 15,6%. Dobrou a quantidade de idosos. Obviamente, com o evento da saúde, da tecnologia, as pessoas tendem a viver mais, tendem a viver com melhor qualidade de vida. E aí, quem se aposenta aos 60 e vai morrer aos 90, 100 anos, não tem dinheiro para pagar 40 anos dessa pessoa de aposentadoria. Então, até 2070, a faixa etária acima de 60 anos será a maior do país, com 28% da população. Mais de 1/3 da população estará aposentada. Quem paga eles? Entendeu? De novo, o governo não gera dinheiro.
Não é o governo que paga. Quem paga são os trabalhadores na ativa. E aí um estudo diz que a idade mínima para se aposentar vai ter que ser 72 anos em 2040. Senão não tem como pagar. Perceberam? Resumindo, não pode entender que eu vou sobreviver com a aposentadoria do governo. Não tem como. Você precisa de alguma coisa para complementar isso. Essa é a nossa ideia. Como a gente monta uma carteira previdenciária para complementar minha aposentadoria. Não vou ficar rico em 3 anos, não vou ficar rico em 2 anos. Eu vou montar meu patrimônio ao longo do tempo para me aposentar tranquilo. Tá. E aí, existem 3 coisas importantes para a gente começar a crescer e criar esse patrimônio, tá? Primeiro, tempo. Quanto antes começar, melhor. Ah, não, mas eu vou começar só quando eu tiver aumento. Não, eu vou começar só quando eu tiver pelo menos uns R$ 1.000 guardado. Não, vou começar. Não, comece ontem. Porque o primeiro fator, que é o fator que não custa nada, é o fator que todo mundo tem, é tempo. Se você investe por 20 anos, investe por 10 anos, o 20 anos não é o dobro. É muito mais do que o dobro. Porque o juros sobre juros faz isso crescer muito mais rápido. Então, o primeiro fator, comece ontem. Tá? Segundo fator, a consistência. Todo mês eu vou pegar um pedaço do meu salário, tirar e investir. Todo mês. É consistência. Todo mês. Ah, mas esse mês aqui tem a festinha. Não, peraí. Se pague primeiro. Tá bom, vai. Reduz um pouquinho, mas se pague. Tem esse compromisso. E o terceiro é a rentabilidade. Onde você está investindo? A gente sabe que tem um monte de brasileiro que põe na poupança, que é um investimento que todo mundo conhece. É o mais fácil. O bancão vai lá, põe aqui na poupança. Tudo bem, funciona, mas é o pior investimento que existe no Brasil. É o pior, é o que rende menos. Então, o que a gente consegue fazer? Ter conhecimento, aprender investimentos que pagam mais. E aí, com esses 3 fatores, você consegue fazer o seu dinheiro crescer mais rápido. Você põe lá um adubo possante para que o dinheiro cresça mais rápido. E é isso que a gente vai aprender nesse curso, tá? O tempo, comece quanto antes. O aporte mensal, pense aí nos seus custos. Monte a sua planilha. E esse terceiro aqui é o que a gente vai fazer. E como é que a gente consegue fazer isso? Com conhecimento, tá? E aí a gente tem na cabeça do tipo assim, quem é o cara rico? Ah, é um milionário. Milionário, né? Para ser milionário, pelo amor de Deus, não tem como ser milionário, né? Sim, tem como ser milionário. Usando esses 3 fatores, todo mundo pode ser milionário. O que vai demandar é tempo, conhecimento e aporte. São os 3 fatores que a gente colocou lá atrás. Então, o que a gente fez? Uma tabela aqui para mostrar quanto que, a partir do zero, tendo zero, começou agora, quando que você chega em R$ 1 milhão na sua conta? Bom, depende. Primeiro, tempo, né? Então, aqui são os anos que você vai colocar. Segundo, persistência. Quanto você vai guardar por mês? E terceiro, qual é a rentabilidade do investimento que você está usando? Tá? Hoje, a taxa de juros no Brasil é 10,75% ao ano. Hoje. Que é o rendimento mais seguro que existe no Brasil. 10,75%. Então a gente está um pouquinho acima desse cara aqui. Mas, vamos lá. Se eu colocar R$ 300 todo mês pegar meu dinheiro, R$ 300, e eu tiver uma rentabilidade de 5% ao ano, que é muito pouco, muito pouco. Hoje a gente tem muito mais que isso. Em 55 anos você tem R$ 1 milhão. Pô, Pedro, vou ter que esperar 55 anos para ter R$ 1 milhão? Não. Você pode investir, por exemplo, em 10% ao ano, que hoje já é a Selic, que quase ninguém conhece. As pessoas só conhecem poupança. Mas se você colocar na Selic, você consegue uma taxa de 10% ao ano. E de 55 anos cai para 35 anos. Tá, e se eu começar a aprender investimentos mais arrojados? Falar de bolsa de valores, fundo imobiliário, de repente uma criptomoeda, de repente alguma coisa diferente, né? Eu consigo 18% ao ano de investimento? É possível. Só que aí cai para 24 anos. Tá? Pô, mas, cara, eu vou trabalhar, vou estudar mais, vou ter aumento, Brunão vai me dar um aumento, né? De repente, eu não consigo mais investir R$ 300, eu consigo investir R$ 500. Olha só, R$ 500 a 13% ao ano são 26 anos. Completa, Bruno.
Cara, enquanto você falava, eu cruzei uma conta do dado que você trouxe sobre a aposentadoria, que muito provavelmente seria aos 72 anos. Certo? Olha que interessante, Hamilton. Se essa pessoa, a pessoa da linha 1, né? Ela aportar R$ 300 todos os meses, e ela começar com 18 anos, quando chegar ao fim desses 55 anos, ela terá 73. A opção aqui é a seguinte: se aposentar com salário mínimo pela Previdência, ou com R$ 1 milhão investido em um CDB da vida a 10% no ano, ganhar seus R$ 8.000 por mês. Cara, até o pior cenário acaba se mostrando melhor que o cenário que a gente se aposenta trabalhando. Sem lembrar que R$ 300 é uma bola de neve, né? Juros sobre juros. Ele começa a 300 e aí, conforme ele vai chegando perto do milhão, acho que a Sophie falou isso na penúltima aula, ele vai ficando maior, né? O retorno vai ficando maior e você vai, obviamente, aportando mais também. Então, cara, até o pior cenário que você trouxe aqui se mostra mais favorável do que o cenário de esperar se aposentar, por exemplo. Sim. E aí, claro, o pessoal passa a falar, mas daqui a 30 anos, R$ 1 milhão não vale R$ 1 milhão. Tudo bem, mas você também não vai estar recebendo R$ 300 por mês. Você vai ter aumentado o salário ao longo do tempo, né? Então a ideia é que você vai aportando mais, vai aumentando, vai colocando mais, aí tem 13º, férias, tudo isso encolhe isso aqui. Vamos pegar o melhor cenário aqui no meu caso. Se eu conseguir investir 18% ao ano, com estudo, conhecimento, que a gente vai aprender aqui, se eu colocar R$ 1.500 por mês, com aumento, fundo de garantia, 13º, em 15 anos, eu tenho R$ 1 milhão. Claro, eu preciso ter R$ 1 milhão para aposentar? Às vezes não, posso ter menos, depende da sua qualidade de vida, o que você gasta. Quanto que você gasta por mês? Por que eu falei R$ 1 milhão aqui? Porque tem essa ideia na cabeça, cara, como é que eu vou ser um milionário? Sim, é possível ser um milionário. Mas de repente com 500 mil é suficiente. Ó, a gente fez uma conta aqui, imagina que você chegou lá, você conseguiu guardar R$ 1 milhão, tá? Só que você aprendeu, você evoluiu com isso aqui. Olha só, se o seu investimento for 5% ao ano, com R$ 1 milhão na conta, você vai ganhar R$ 4.100 por mês. Livre, sem fazer nada. Vai na sua conta, R$ 4.100 por mês. Se for 10% ao ano, que é o que a gente tem hoje, aliás, um pouquinho a mais, né? Você vai ter R$ 8.300 na sua conta todo mês. Ah, então quer dizer que, peraí. Então, se eu quiser, em vez de chegar a 1 milhão, eu vou chegar só a 500 mil. Com 500 mil, eu vou ter R$ 4.150 na conta. R$ 4.150 eu vivo tranquilo. Com as pernas para cima. Pronto. Não precisa chegar no milhão. Você precisa chegar no suficiente para ter o seu pé de meia suficiente que te pague, que trabalhe para você. E olha, você vai ter R$ 8.300 por mês na sua conta e R$ 1 milhão na conta bancária. Tá lá. Se precisar por algum motivo, tá lá para você ainda, né? Se você conseguir 13% ao ano, que se bobear, a taxa de juros vai aumentar no Brasil de novo, é quase para isso, você vai ter R$ 10.800 por mês. E 18%, R$ 18 mil por mês. Pô, imagina você ganhar R$ 18 mil por mês. Né? Então, assim, não é só impossível. Agora, não é para ter pressa. Não é para semana que vem. É construção de patrimônio. Agora, para você construir patrimônio em 20 anos, em 30 anos, tem que começar. Ou seja, é importante começar o quanto antes. O Léo Dutra, que eu comentei, ele falava uma coisa que eu tornei para mim uma crença, sabe? Não é necessário ser rico para investir, mas para ser rico precisa investir. Exato. Boa. Eu vou até abrir aqui esse sitezinho para a gente brincar um pouquinho, que é uma calculadora. Ops. Calculadora de juros compostos. Como é que funciona isso? Aqui você diz qual é o valor inicial, vou começar do zero. Dá um Eu quero zoom aí. investir. Aumenta um pouquinho. Isso. Vamos lá. A Sofia comentou. Investir não é jogo de tigrinho. Investir não é botar na Bet Nacional. Investir não é jogar toda semana na Mega Sena, né? Isso é chute, é tentativa de ganhar rápido, é tentativa de acelerar o processo. E aí, vocês conhecem gente viciada em jogo do bicho, em jogo tem um monte, né? Vamos lá, Infelizmente. imagina que você investe,
sei lá, vamos botar só toda semana. Toda semana você compra uma Mega Sena. Toda semana, que você quer ganhar rápido. Quanto custa uma Mega Sena? Deve custar uns R$ 5, eu acho. É cinco Né? reais. R$ 5, ponto, Mili. R$ 5 toda semana. Em um mês você vai gastar R$ 20, certo? Em vez de você jogar lá, você vai colocar R$ 20 todos os meses no investimento. Hoje no Brasil, a gente está com uma taxa de 10,75. Vou botar 12% ao ano, tá? E eu vou investir isso por. Tem gente que roda há 30 anos, né? Vou botar uns 20 anos, vai. 20 anos de jogar dinheiro pelo ralo porque a pessoa nunca ganhou. Só de guardar esse dinheirinho de troco de pinga, esse dinheirinho, ele consegue acumular R$ 18.000. Só que dos R$ 18.000, de fato, ele só guardou 4.800. Todo o resto, ó, esse dinheiro, essa linha preta é o dinheiro que ele está economizando todo mês. Essa linha vermelha é o juros sobre juros. Então, dos 4.800 que ele conseguiu guardar, R$ 13.000 é só de juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Ó, isso aqui, conforme vai aumentando o tempo, mais aumenta aqui, ó. O que acontece? Eu coloquei 20 anos. Se eu botar 30 anos, 10 anos a mais, isso aqui vai para R$ 61.000. Com dinheiro de pinga. Entenderam a capacidade disso? Né? Então, de novo, isso aqui, digo, R$ 20 todo mundo tem por mês. Estou falando, esse não é o dinheiro que a gente tem que botar todo mês, é muito mais do que isso. Mas qualquer dinheirinho vale mais do que perder todo o dinheiro na telecena, perder todo o dinheiro no Tigrinho, né? Tem muita gente, vocês viram notícias por aí, tem muita gente gastando o salário no Tigrinho e tá ferrado, tá se lascando, não tem, né? Até coloquei aqui, Hamilton. As bets, essas casas de apostas, faturaram 20 bilhões de reais este Caraca. ano. Os brasileiros já perderam 23 bi em apostas. E Cara, o a gente tá pior de perdendo tudo, né? mais dinheiro que eles estão faturando. Essas bets são empresas internacionais. Nem pro Brasil fica o dinheiro. Vai embora. Né? Nem imposto paga aqui. Então, importantíssimo. Muito bem. O que mais? Vamos lá. 3 coisas que a gente comentou que precisa entender para escolher investimentos. O primeiro é risco. Quanto mais risco você corre, maior o retorno que você pode ter. Né? Segundo, rentabilidade. Então, maior risco, maior rentabilidade. E terceiro, liquidez. O que é liquidez? É quanto tempo o meu dinheiro tem que ficar parado. Então, tem alguns investimentos que te pagam bem. Ah, vou te pagar 15% ao ano. Mas você tem que deixar o seu dinheiro aqui 3 anos parado. Aí você pensa, tudo bem, 3 anos eu não vou usar. Só que 15%, 18%, sei lá, se me dá uma taxa boa, ok, aquela minha continha lá da apostadoria vai vir mais rápido. Porque eu não vou me aposentar em 3 anos. Tudo bem deixar parado. Então, toda vez que a gente escolhe investimento, tem que analisar essas 3 coisas: qual é o risco, qual é a liquidez e qual é a rentabilidade. E aqui tem um gráfico que mostra essas evoluções. Quanto maior a rentabilidade, maior o risco. Para eu ganhar 18% ao ano de rentabilidade, meu risco vai aumentar. Só que se eu ficar no basicão, vai diminuir. Então, por exemplo, títulos públicos, basicamente a taxa Selic, que hoje está pagando 10,75. É o básico. Poupança é abaixo que isso. Vai pagar uns 8,5%, 9% ao ano. É o pior investimento que tem. CDB de banco. Tem CDB que está pagando 110% do CDI, está pagando 14% ao ano, né? Então, CDB de banco, CRA, CRI, LCA, LCI, nós vamos ter uma aula sobre isso. Debênture incentivada do banco, imóveis, FIIs, ações, criptomoedas. Então, conforme você vai aumentando aqui para a direita, vai aumentando o risco e vai aumentando a rentabilidade. Como é que a gente faz para aumentar a rentabilidade e controlar o risco? Conhecimento. Né? Como é que eu faço para escolher boas ações, que eu tenho certeza que são muito boas, não vão cair? Análise das ações, a gente vai ter uma aula sobre isso. Como é que eu faço para investir cripto e não cair no golpe da Bitcoin? Ter conhecimento, entender como é que funciona.
Como é que eu faço para investir em imóveis ou fundos imobiliários sem perder dinheiro? Entender como é que funciona a análise de mercado, né? Então, esse conhecimento que a gente está propondo aqui vai fazer com que eu consiga aumentar o risco controlado e aumentar a rentabilidade. Tudo tem perfil. Ah, não, mas o meu perfil é só título público no máximo. Ok. Cada um tem o seu perfil. A gente vai estudar todos os perfis aqui. Ok. E aqui eu vou passar rapidamente qual é o conteúdo do curso que a gente está propondo, tá? Então, essa primeira aula a gente fez para do tipo, ó, vai ser assim. Quem vai querer? Né? Depois que a gente está apresentando o conteúdo. Então, o que nós vamos falar? Vamos falar um pouco sobre renda fixa, tá? Então, o que é emprestar dinheiro para alguém? O que é comprar um ativo? Como é que a gente ganha dinheiro com renda fixa? Renda fixa que não é fixa, a gente vai explicar isso. Como é que a gente faz para investir em corretora de investimentos? Qual é a diferença de corretora e banco? Nós vamos falar o que é uma reserva de emergência, quanto eu preciso guardar numa reserva de emergência, para que eu preciso disso? Como é que são os perfis de investidores? Perfil moderador, perfil conservador, perfil arrojado. Na renda fixa, vamos entender o que é essa sopa de letrinha. O que é CDI, IPCA, CDB, FGC, Selic, LCI? Que diabo é isso? Para que serve isso? É de comer? Vamos entender isso aqui, como é que funciona. Quando passa no Jornal Nacional, a Selic subiu para 3,75. Tá. E eu com isso? É isso. Você vai entender o eu com isso. Por que isso acontece, né? Vamos falar de renda variável, né? E a primeira vai ser fundos imobiliários. O que é um fundo imobiliário? Quais são os tipos? Como é que eu faço a avaliação de um fundo imobiliário? Compro o fundo imobiliário ou compro imóvel? A gente tem na cabeça que as pessoas ricas têm um monte de imóvel e aluga. É meio que um pensamento, né, que o pessoal tem, tipo seu barriga. Seu barriga tem um monte de imóveis e ele aluga lá pro seu Madruga, né? Ele é rico. Então a ideia é, faz sentido comprar imóvel, faz sentido comprar FII, quando é um, quando é outro, entender um pouco desse contexto. Dentro de ações, o que é uma ação? O que é comprar uma ação? Né? Como é que eu compro ação, que é o tal do home broker? Como é que eu faço análise fundamentalista de uma ação? Como é que eu sei se a empresa é boa? Como é que eu sei se é ruim? Como é que eu sei que ela está mal das pernas? Entender um pouco desse mundo. E aí, passa no Jornal Nacional, a Bolsa de Valores subiu 1,5 pontos a 110 mil pontos. E eu com isso? É isso, nós vamos entender o eu com isso. O que significa a Bolsa subiu a 110 mil pontos? O que significa a Bolsa caiu 1,5 ponto? O que é isso? Né? Previdência privada. A gente está falando de previdência pública, o INSS, mas também tem a previdência privada, que você pode investir e deixar lá guardado para sua aposentadoria, né? Então, diferença de PGBL, VGBL, vantagens, desvantagens, como é que eu faço para investir nisso? ETFs, o que é um ETF? Como é que funciona? Como é que eu invisto em ETF? Hoje as coisas, o pessoal fala, mas eu não sei escolher ação. Tá bom, usa um ETF, que o ETF escolhe para você. Então tem conceitos por trás importantes ali. Fundos de investimento. Também não quero pensar que investir. Tá bom. Você pode delegar para alguém, um profissional, um investidor profissional que faz isso para você através de fundos de investimento. Tá? E aí tem renda fixa, ações, multimercado. Ok? Que não somos a gente, tá? A gente não é profissional. Um pouco mais aprofundado, a gente falar um pouco sobre opções, que é aqueles derivativos que o Bruno comentou. Então, o que é uma call e uma put? O que são derivativos? O que é alavancagem? Como é que esse mercado funciona? Para quem gostar de brincar, eu já brinquei com esse negócio. Day trades, né? O pessoal fala, o day trade, swing trade, position trade. O que é o day trade? Isso é meio famoso aí na internet, né? Pessoal que diz que ganha dinheiro vende curso de day trade. Investimento no exterior, corretor de investimento, BDR, renda fixa, renda variável. Sabe que era quando sai no Jornal Nacional? O dólar subiu 2%. Para quem investe em dólar, tá feliz. Para quem investe só no Brasil, tá lascado. Porque o dólar subindo significa que o real desvalorizou. E aí o seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então entender isso, esse mecanismo também é importante. Criptomoedas, né? A mais famosa de todas, Bitcoin. As outras que são altcoins. Como é que funciona isso? O que é blockchain? É pirâmide? Não é pirâmide? Dá para ganhar dinheiro com isso? Não dá, como é que é o nome do não sei o que o negócio dos bitcoins? Farol?
Faraó dos bitcoins. Pois é, então, precisa entender, né? E também um pouquinho falar sobre como é que eu ganho dinheiro de pontos. Porque uma das coisas que a gente quer aprender é, tá, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? Como é que eu faço para aproveitar as coisas que eu já gasto e acumular ponto, acumular milha, ter desconto, né? Então, temos uma aulinha sobre isso também. Tudo isso é investimento, tá? Tem uma outra coisa que a gente quer falar, é sobre economia. Entender um pouco de economia, que é do tipo, para que serve o Banco Central do Brasil? Qual a função dele, né? Quando ele fala lá, o Banco Central aumentou a Selic. Tá, e daí? Né? E eu com isso? Ah, o Copom manteve a Selic hoje, que é a super quarta. Tá, e eu com isso? Um pouco da história do dinheiro. Então, do sal ao Drex. Então, para quem não sabe, lá nos primórdios não existia dinheiro. Então, como é que você pagava as pessoas? É com alguma coisa que troca, é base de troca, né? Uma das primeiras coisas que o pessoal usava para fazer pagamento das pessoas era sal, que era fácil de manipular, era raro, servia para você guardar alimentos, né, que é dentro do sal, e daí veio a palavra salário. Nosso salário vem do sal. Até o Drex. Para quem não sabe, o Brasil está lançando a moeda digital, o real digital. Então, no final desse ano ou começo do ano que vem, o governo vai lançar o Drex, que vai ser o nosso real digital. Vamos falar sobre isso, né? Bolhas financeiras, das tulipas à bolha.com. O que é uma bolha financeira? Como é que funciona, né? E pirâmides. O que são pirâmides? Como identificar e fugir delas? Como é que eu sei que isso aqui é uma pirâmide e estou fora? Se alguém oferecer um investimento para você, ó, você vai ter um investimento aqui, vai te pagar 10% ao mês, seguro. Não tem perigo nenhum. Resposta é pirâmide. Fuja. Né? Isso não funciona. Bolas. Funciona se você é um dos primeiros a entrar, brincadeira. Não, não funciona não. Exato. Só se você criou a pirâmide, né? Pessoal, a ideia dos encontros é, primeiro, né, fora do horário de trabalho, a ideia é ser das 6h30 até as 7h30, 1 hora todo dia, 1 hora toda semana para a gente conversar, a partir do dia 18. Então, vocês têm 2 semanas para pensar aí, semana que vem não tem. A ideia é que a gente comece batendo papo. Vocês viram o que aconteceu essa semana, né? Você viu quem caiu, quem subiu? O que aconteceu lá com o X? Vocês viram que a Xuxa agora chama UA, porque cortaram o X no Brasil? Vocês viram isso? Não. Eu não tinha visto essa, Milton. Pois é, bate-papo sobre coisas que aconteceram recentemente na área de investimentos e economia, tá? 40 minutos é para a gente falar sobre um conteúdo do dia, ou sobre ação, fundo imobiliário. Cada dia vai ser um tema diferente, mas é bate-papo. Vocês podem interromper, conversar, tá? E no final, dúvidas gerais. Tá, mas você viu aquilo? Pergunta aquilo? Dúvida aquilo, né? Só trocar ideia mesmo para ver se vocês querem acrescentar alguma coisa. Ok? É isso, people. Essa é a nossa proposta. Só contribuindo super rápido, eu queria só trazer a minha experiência, assim. Eu aprendi muito sobre investimentos e sobre saúde financeira de duas formas. Acho que só pra vocês terem a minha conclusão, que foi colocando a mão na massa, que é o que a gente vai falar bastante daqui para frente. Então, tipo, fazendo, começando pequenininho, mas fazendo, e compartilhando com outras pessoas. Então, isso me ajudou tanto a formalizar as coisas na minha cabeça e também entender, né? Então, e entender coisas que o Hamilton estava passando, que a Sofia estava passando. A gente essas conversas são muito ricas. Então, assim, se vocês querem aprender de verdade, eu acho que é um bom caminho, porque as coisas ficam mais simples. Você tem alguém para conversar. Eu acho que às vezes é até difícil ter alguém para conversar sobre dinheiro, né? Então, assim, só queria compartilhar minha conclusão, que eu faço questão de participar há muito tempo desses papos, porque sempre estou aprendendo, para mim, jeito, de umas formas, das melhores formas de aprender sobre dinheiro e sobre investimento. Muito bom, muito bom. Só compartilhando, eu lembro da Sofia, quando ela fez um dos primeiros cursos que a gente fez lá do Vita Invest. E aí a gente teve uma aula de fundo imobiliário, e ela foi lá, fez a conta, entrou no home broker, comprou no fundo imobiliário, né, Sofia? Na prática, como funciona para comprar? Gastou lá, sei lá, R$10, mas é a prática que faz a gente aprender, né?
Aprendi como pesquisar o fundo, analisar o fundo, né? Quais variáveis que eu tinha que considerar nessa análise. E aí, para compra de fato. Então, acho que é esse tipo de aprendizado que a gente quer compartilhar. E aí, não adianta assim só ficar na teoria, né? A ideia é cada semana que a gente compartilhar o conhecimento, depois vocês vão lá, testam, analisam e traz na semana seguinte para a gente discutir. Perfeito. Exatamente. Eu mesmo abri uma conta na Avenue durante um dos nossos papos. O Hamilton falou, cara, abre, enquanto a gente foi falando, eu abri e falei, abri minha conta. Prática. Então, quando o Hamilton falou, eu falei, não, deixa eu abrir uma conta na Avenue para ver como que funciona. E aí a gente também, acho que é legal comentar, né? A gente tem um grupo, que estamos todos nós lá, até para às vezes avisar, ó, hoje eu não vou conseguir participar, ou um tema, etc. E eu, como costumo ler demais, eu mando muita matéria lá sobre o que eu vejo sobre o mercado, sobre mudanças de mercado, sobre coisas importantes que eu acho do mercado. Eu acho que isso sempre agrega. Eu até perguntei esses dias, pô, qual que é a melhor forma de mandar? Manda um print, manda um link, quer ler a matéria toda, tal. Então, são várias formas que a gente tem e quando eu digo assim, não é de um agregar a vida do outro, mas é que um agregue ao grupo e sempre que a gente ensina, a gente aprende. Isso é o mais legal. Então, sempre que a gente fala sobre um tema, eu ouço sobre um tema, comentei com vocês, né? Eu comecei a investir em 2011, 2012, ali eu falei, não, vou começar a investir porque senão eu vou ficar deslocado aqui. Mas, gente, vocês não sabem a quantidade de coisas que eu aprendi, uma quantidade muito maior nesse curto tempo que eu troco essa ideia de quarta-feira com a turma. Foi muito mais enriquecedor porque a gente trocou de fato práticas e o que a Sofia falou, né? A gente já parou aqui para olhar análises fundamentalistas, o que eu devo analisar num fundo imobiliário, como que eu analiso. Cara, é muito, muito legal. Então, segue aí o QR Code, mas depois a gente envia também por e-mail, né? O formulário da aula, até para quem não pôde participar e se inscreveu aqui na aula inaugural. E como a Milton falou, a ideia é iniciar no dia 18. Então, são 3 meses, né? Com todo o conteúdo, certo, Milton? A gente tinha feito? Eu vi que acabava na primeira semana de. Não, acabava em janeiro, porque a gente tinha um período lá de parada no final do ano. Então, a ideia é toda quarta-feira, a partir do dia 18 de setembro, a gente se encontrar aí por 1 hora para discutir todos os assuntos que o Hamilton mencionou. E é isso, aguardamos vocês ansiosamente. Muito obrigada pela participação na aula inaugural, nesse bate-papo. Vemos vocês no dia 18.